Sejam bem-vindos, tricolores. Eu sou o Mauro, o Roberto aqui. Somos do RMV Tricolor. Vamos começar aí a resenha hoje da partida, o pós-jogo da partida do São Paulo contra o Ceará lá no Castelão, empate em 1-1, né? Gol do Rian Francisco, a nossa joia. E a gente vai falar um pouquinho da partida. Você quer começar aí, Roberto? Vamos lá. Eu separei alguns destaques aqui, né? Mas eu vou para um. Eu acho que a estrela do Rian Francisco, o moleque entrou no finalzinho contra a Portuguesa, fez o gol, né? E hoje, de novo, o primeiro jogo como titular, também fez o gol. Eu acho que o destaque principal do jogo é hoje. E do jogo de hoje foi ele, né? Por ser estreia dele, a idade que tem, tudo. Né? E também eu acho que a gente não pode deixar de destacar a invencibilidade do time nos últimos jogos. Com certeza, com certeza. Acho que, assim, acho que dois empates foram frustrantes. Acho que o Sport e Cruzeiro em casa. Os outros jogos, acho que assim, são bons resultados. Então, você empatar com o Atlético Mineiro lá em Minas, que é um jogo que é difícil tirar ponto, o próprio Botafogo lá no Rio de Janeiro, e hoje com o Ceará também, muitos times vão perder pontos para o Ceará lá. Então, assim, e levando em consideração o número de desfalques, né? Porque, assim, geralmente a gente está jogando com o nosso segundo time. Hoje metade era a terceira opção, então assim, isso a gente tem que levar em consideração, principalmente para o resultado de hoje. Eu sou um crítico um pouco do Zubeldia, né? O Roberto já sabe, né, o que eu penso, mas aí eu tenho que reconhecer também que o time vem demonstrando uma evolução. Hoje no jogo, achei o primeiro tempo muito bom. O segundo tempo, acho que o Ceará ele dominou mais a partida, mas é compreensível, tanto pela questão física, teve uma queda física mesmo do time de São Paulo, até pela sequência que a gente está tendo, Libertadores, né? Foi clássico Libertadores, agora um jogo fora de casa, então era algo de se esperar, além da questão de que, né, alguns jogadores não estavam tendo sequência de jogos, então é normal você também sentir um pouco a parte física aí quando você não está jogando. Mas no contexto geral, acho que foi um jogo muito bom. A gente poderia até ter vencido. O Luciano ali no final do primeiro tempo perdeu um gol. Peraí, acho que o Roberto caiu. Então, aí, como eu tava falando, a gente podia até ter vencido a partida. O Luciano perdeu um gol ali no finalzinho do segundo tempo, do primeiro tempo. Que aí poderia ter sido o gol da vitória, depois a gente amarrava o jogo e segurava no segundo tempo. Agora, assim, eu sei que, né, o Rian teve o destaque, que foi o segundo gol dele no profissional, o primeiro num jogo sendo titular, mas, assim, eu queria falar que partidaça do Lucas Ferreira, cara. Que partidaça. No segundo tempo ele sentiu... Ferreiraço, como diz o narrador lá do Amazon, Ferreiraço. Assim, as principais jogadas de ataque do São Paulo passaram pelos pés dele. O Ferreirinha no primeiro tempo também fez um bom primeiro tempo, mas assim, o Lucas Ferreira vem, né, demonstrando ser um jogador aí de futuro mesmo. Eu vejo ele lembra muito as características do Luiz Henrique do Botafogo. Eu acho que o porte físico, o estilo de jogo, eu acho que se assemelha muito. E para mim foi o grande destaque do time hoje. Pode falar. A maneira de correr com bola, tá? Lembra mesmo? Sim, aquelas passadas largas, né? É muito, muito bom. É que assim, aí a gente sabe, são garotos, vão sentir principalmente a parte física. Então, eu acho que teve um contra-ataque que até o narrador comentou. Ele tinha o campo ali, só que parece que tava com o freio de mão puxado ali, porque tava sentindo a parte física, né? Que é natural. Exatamente. Porque molecada, né? Molecada corre, não sabe dosar, diferente do jogador experiente, né? Ele dosa a parte física, ele sabe
os atalhos do campo. E a molecada não, a molecada é correria e eu acho que assim, ele fez um partidaço, né? E concordo com você, para mim o melhor em campo, né? Deram pro Pedro Henrique lá, mas para mim foi o Ferreira. E assim, eu acho que o São Paulo tem muito, não à toa, tá muito certo nessa questão de buscar, né, ampliar a multa dele. O São Paulo está tentando ampliar aí que a multa dele para aqui, para o Brasil, para os outros times brasileiros, está em 40 milhões. Né? Sim. E já tem clube sondando, já tem clube já. Entendeu? Então aí o São Paulo está tentando se proteger, o diálogo está bom, tudo indica que vai renovar, né? Que vai renovar, não, que vai aumentar a multa, né? E com um aumento substancial no salário, porque a multa tem que ser proporcional, não é isso? Então, é uma coisa do São Paulo se proteger, está certíssimo, né? Porque senão o Palmeiras aí com o dinheiro que a Leila coloca, um Flamengo da vida aí, o próprio Atlético que está com o investidor lá, os caras vão para cima e levam mesmo. Eu nem falaria tanto desses clubes, porque assim, por mais que tenha essa questão que eu acho que o jogador até falou, que ele sai daqui pra Europa. Só que o que acontece? A gente sabe que a gente tem alguns clubes pontes aí, que é o caso do Bahia e do Botafogo. Então, por exemplo, ele pode até recusar, a gente pode estar até protegido contra Palmeiras e Flamengo, porque pela identificação o jovem não ia tentar, não teria, como fala, se queimaria com uma transferência dessa. Mas, para um Bahia, para um Botafogo, com uma promessa de ir pro Lyon, de ir pro Manchester City na sequência, aí a conversa é outra, né? Então, assim, e a gente sabe que esses clubes podem se aproveitar, em vez do Manchester City vir e pagar o que ele vale, a multa lá para fora que é maior, não. Ele contrata através do Bahia e pelo Bahia ele faz a ponte para lá sem ter que pagar a multa, né, maior, mais cara. Exatamente. E tem um outro fator aí, que é o seguinte, não é o cara querer, você citou, tudo bem, eu concordo com você, mas se vir um Flamengo, um Palmeiras da vida aí pagar multa, tchau, o cara tem que ir, velho. Tá no contrato, entendeu? Então o São Paulo tá certinho. E voltando ao jogo, assim, eu fiquei muito feliz no primeiro tempo com a atuação do time. Agora, nós temos um problema crônico ali, né? Eu até anotei aqui, que o cara, eu fico até preocupado, que eu sou um crítico voraz desse jogador, o nosso camisa 2, né? O nosso Igor Cara de Cavalo, né? Eu fiquei preocupado porque eu descobri que ele tem uma patologia grave, né? Ele sofre de uma doença chamada BAAH. Você sabe que doença é essa? Não. Burrice aguda e ausência de habilidade. Entendeu? Então ele tem esse problema, eu vou relevar o jogo de hoje por causa de que eu descobri que ele tem essa patologia. Mas que jogador medíocre, cara. Que jogador medíocre. Como é que um jogador desse quilate fica 6 anos no São Paulo? Absurdo, cara. Não, e o pior é que assim, a gente tem aquele Mike que fez uma excelente copinha pedindo passagem e não tem oportunidades, porque tanto é que ele nem subiu, ele tá disputando no Sub-20 para ter esse Igor Vinícius no elenco. Eu não entendo essa escolha e isso eu sei que parte da diretoria. Isso eu sei que é parte da diretoria, né? A promoção do Mike. E eu não entendo por que manter o Mike no Sub-20 depois do que ele fez na Copa São Paulo. Que para mim, assim, perto do que era esperado, foi o jogador que teve o maior destaque. Porque assim, Rian Francisco, Lucas Ferreira, pela Copa do Brasil do ano passado, Sub-20, a gente já tava de olho, já imaginava o que eles poderiam fazer. Agora o Mike não, o Mike foi uma surpresa muito além e parecia muitas vezes até mais maduro do que esses outros jogadores. E aí, de repente, ele ser preterido e a gente tem que aguentar aí o Igor Vinícius. Será que ele não poderia, ele não renderia mais que o Igor Vinícius? Porque assim, cara, o gol, né, mais uma vez, foi nas costas dele, logo no começo do jogo, numa desatenção, você vê que, assim,
Eu nem, assim, na hora eu não fiquei puto, porque eu falei, puta, é aquela coisa que você entra frio, né? Que você entra frio, mas aí quando você vê que é o Igor Vinícius, a coisa muda, porque aí você sabe que é. Cara, na hora desse lance, eu falei, vai no corpo do cara, é só ir no corpo do cara, pronto. Não precisa você querer correr com o cara, vai no corpo. Não, antes, quando começou a correr, se ele fosse no corpo do cara, ele protegeria a bola, pronto, né? Ele quer correr, disputar com ele do cara. Por isso que eu falo que ele é burro. Teve um lance, não sei se você lembra, no primeiro tempo, no escanteio que o Ferreiraço cobrou, e ele ia cobrar para a área, o Igor Vinícius encostou, ele tocou no Igor Vinícius. Aí eu já falei, aí não sai nada. Dito e certo, cruzou em cima do cara. Cara, o cara não consegue acertar uma jogada. Ele acertou só uma jogada agora, que foi no segundo tempo, que até ele conseguiu dar o passe e saiu até uma jogada boa lá. Então. Mas é incrível, cara, é incrível o quanto que esse cara é. Não, no segundo lance teve no segundo tempo teve um lance também que o Ferreiraço, ele corta pro meio, o Igor passa, ele dá o passe pro Igor também, e aí ele finaliza ali meio torto. Cara. Eu até achei que tinha. Na hora eu falei assim, pô, pelo menos foi um desvio, né? Aí não, pior que nem desvio foi, cara. Eu falei, meu pai do céu, como é que pode, cara? Era só. Ele tinha duas opções: chutar a bola cruzado, né? Ali tem que ser chute cruzado, não tem que ser enfiar o pé na bola. É você bater cruzado, porque ou o goleiro defende ou alguém chega, ou ele cruzar a bola. Ele não faz nenhuma coisa nem outra, cara. É incrível. Né? Exatamente. E completando a questão do time, que partida que fez o Sabino, viu, cara? Sim. Eu sou crítico dele, que eu acho que a galera fica falando que é um achado. Eu acho um jogador comum, muito comum, tá? Mas hoje, que partida. Sim. Que partida, né? Exato, não, e eu gosto, ele tem uma saída de bola boa mesmo, então assim, teve no segundo tempo uma bola que ele achou o Enzo ali, que ele toca pro Enzo, aí o Enzo vai lá, faz eu acho que fez um cruzamento pra cabeçada do Luciano. Uma cabeçada do Luciano também que a gente teve no primeiro tempo, que também foi a jogada. Ele só fez assim, se ele faz o movimento, talvez ele faria o gol. Exatamente, e assim, e naquele lance foi mérito do Sabino, que ele conseguiu antecipar, e aí a diferença, por exemplo, a gente tinha o Léo Pelé, o pessoal falava da saída de bola dele, que não sei o quê, mas assim, na defesa a gente não dava para contar muito. O Sabino não, pelo menos ele entrega um pouco mais nessa parte defensiva e tem uma saída tão boa quanto do Léo Pelé, por exemplo. Engraçado que eu lembrei desse cara, né? Aí eu falei assim, olha, aí eu lembrei da final da Sul-Americana, uns 3 lances da final da Sul-Americana, que o Sabino foi no corpo como é que é o nome do lateral? Na verdade. Não, o Sabino hoje, como é que é o nome do Pedro Augusto, não, alguma coisa não. O centroavante do Ceará, esqueci, que era do Vasco, sim. Né? E ele foi no corpo do cara, tirou o cara da jogada, pronto. Era só o Léo Pelé e o Diego Costa ter feito isso também nos lances lá da Sul-Americana. Pronto, não mais. Né? Falta. Sim. Aí é problema. Né? Aquele negócio que até hoje o Rogério ter deixado a Arboleda e o Miranda no banco para escalar Léo Pelé e Diego Costa na final. Ainda mais que o Diego Costa ele tava machucado. Porque eu sou suspeito que eu gostava do Diego Costa. Eu acho que assim, ele oscilava bastante, mas eu gostava dele. Mas naquela final. Oi? Contra o Corinthians, ele sempre ia bem, cara. Sim, não, contra o Corinthians, na final da Copa do Brasil, ele entrou e foi muito bem no lugar do Arboleda, mas é aquele negócio, ali na final da Sul-Americana, o problema não era ele, o problema é que ele estava machucado. Então, assim, o jogador para jogar machucado, para jogar sem condições, o cara tem que ser muito fora da curva. Entendeu? Senão você compromete, porque não tem jeito. A parte física é o principal do atleta. Então, se ele não tá 100%, aí você acaba queimando, porque ele quase foi queimado, né, por conta daquela final. O Léo Pelé, pra mim, infelizmente ele é fraco, ele é uma ótima pessoa, você vê que tem um bom coração, tal, mas como jogador, né, infelizmente não dá.
E ali, com certeza, para mim também foi uma falha não ter colocado os zagueiros mais experientes, assim como foi uma falha não ter o Rafinha na direita e foi o Uhum. Igor Vinícius. Então, assim, Tudo, tudo. Eu não sei por que o Rogério na cabeça do Rogério, que enfim, né? é, Voltemos ao jogo aqui de de hoje. hoje. Porque senão a gente vai ficar e vai começar a lembrar, vir, como é que fala? Da gatilhos. Exato. Então, assim, eu acho que o time passou segurança, né? O Rafael, gostei da entrevista do Rafael, enaltecendo a molecada no final. Né? O time precisa disso, precisa de confiança, e você percebe que o time já arrisca algumas jogadas que antes não estava arriscando, justamente pela falta de confiança. Né? Eu gostei muito, e assim, eu acho que o time, obviamente, caiu no segundo tempo devido ao que a gente já falou, você falou muito bem, a questão física, principalmente a questão física. Né? E óbvio, o Ceará viria para cima, porque está na casa dos caras, torcida de cima, tudo. Mas a queda física foi nítida no segundo tempo. Né? E mesmo assim o time se segurou, assim, a não ser aquele mal, não sei, deu um pane na defesa lá, que o cara sobrou sozinho lá, eu não teve um lance que você fala assim, puxa, não teve um lance Não tem- foi um jogo tranquilo, foi um jogo sossegado, entendeu? Exato. E isso é muito bom, porque passa a segurança, a galera vai. Eu gostei, eu não sei se você percebeu, o abraço do Alan Franco no Sabino. Pô, sinal que o grupo tá unido. Pô, o cara jogou no lugar do cara, né? Ele foi lá e, porra, então isso é muito bom, né? E isso eu Sim, tô gostando do São Paulo. Tomara que realmente isso. O meu único medo, minha única ressalva é o senhor Luciano, né? sim. O senhor Luciano é problemático, sempre foi problemático, e espero que ele não estrague o ambiente dessa vez, porque ele Sim. está muito mal. Como está mal o Luciano? Já puxar até o gancho pra gente falar da partida dele, né? Porque, mais uma vez, assim, hoje foi por falta de opção mesmo, né? Então ele acabou sendo mais uma vez o Luciano Meia, que a gente, né, já sabe que não dá certo ele como meia, ele tem que jogar mais avançado, ele tem que jogar lá perto, encostado junto com o atacante, que sempre foi as melhores partidas dele com a camisa do São Paulo, sempre foi assim. E aí, mais uma vez, abaixo, ele, assim, parece que ele não preenche os espaços na hora que precisa. É nítido isso quando você vê, por exemplo, o Matheus Alves. Você vê a partida do Matheus Alves e a partida do Luciano, você vê a diferença da intensidade dele ali, da movimentação, de pegar a bola. O Luciano, ele pega a bola, ele tem a técnica, só que ele parece meio lento, sabe? Ele é lento para poder girar, ele recebe de costas até ele conseguir girar, fazer a jogada. A gente perde muito tempo ali no ataque. Ele atrasa muita jogada, exatamente, exatamente. Atrasa muita jogada. Você vê a diferença de outro jogador, como o Matheus, que você citou aí, ou outros que já jogaram a dinâmica de jogo. Até o Marcos Antônio é mais dinâmico que ele. Eu não gosto do Marcos Sim, Antônio, mas ele tem que admitir que ele está bem ultimamente. A dinâmica de jogo desses caras são muito mais rápidos. Luciano, e o que mais me irrita no Luciano, teve um lance lá na defesa, que, pô, o cara passou ao lado dele, assim, cara, e ele não se deu o trabalho de dar 2 passos para tentar, não precisa você, porque atacante não precisa marcar, mas pelo menos pressionar o cara para o cara, entendeu? Para dar ele não faz isso, cara. A mesma coisa o Igor Vinícius teve um lance também na esquerda do ataque do Ceará, pelo lado direito dele. Pô, cara, o cara passou ao lado dele, assim. Ele continuou trotando do jeito que ele estava. Ele nem quer acompanhar o cara. Ele não, cara. E aí, isso me irrita demais, sabe? Falta de vontade, falta de gana no jogador. Pô, sim, você joga, você igual o moleque, o Rian lá, correu igual um doido. Pronto, deu meus minutos, ó, mentira aí, porque eu cansei. Pronto, faz isso, cara. Mas não, sim, todo jogo, e aquele negócio de passar o pé por cima da bola, aquilo do Luciano, me irrita demais, cara. sim, É o que você falou. Se ele domina, pá, dá um tapa para receber na frente, é muito mais rápido, muito mais produtivo, mas não, ele quer passar o pé por cima, a gente usa a gíria de pentear na bola, né? Ele fica penteando a bola, não dá, cara. Irrita sim. demais e atrasa a jogada. Não, acho que no jogo do meio de semana, acho que a jogada acho que é do primeiro gol.
é justamente quando ele não faz isso. Quando ele solta a bola rápida, a gente consegue sair no contra-ataque, sai o gol do Lucas Ferreira. E já hoje faltou um pouco disso dele. E eu achei que também... E falta a movimentação também dele aparecer. Às vezes a gente tem a falsa sensação que ele é dinâmico, que ele vem buscar a bola ali quase no pé do volante, essas coisas. Só que no contexto do jogo ali, você vê muitas vezes ele escondido atrás dos outros jogadores. Então, por mais que você vê, não, mas é que o Luciano vem buscar a bola e tal, mas assim, nos lances que precisa, ele nunca tá no lugar que era pra ele estar. Ele sempre tá escondido atrás da marcação, e aí você acaba perdendo um jogador ali na movimentação. E assim, aí eu falo, antes você poderia falar, mas isso daí é o treinador, que não treina e tal. Mas se o Matheus Alves, ele aparece, ele tá presente, ele consegue trazer essa dinâmica, então o problema é o jogador, é o Luciano. Eu gosto do Luciano, ele é um cara decisivo, ele é um cara que também é o que a gente fala, né? Aquele tipo de jogador que veste a camisa, que tem consciência do lugar que ele tá, do clube que ele tá, né? Que a gente cobra muito isso dos jogadores, mas infelizmente não dá. Ou ele tem que jogar mais avançado, a gente, né, achar a posição dele lá dentro, porque de meia mesmo, infelizmente, é só assim, só nessas hipóteses. A gente tá sem Oscar, tá sem Matheus Alves, aí beleza, aí vai o Luciano, ou então numa partida aí, ele entra no segundo tempo também, quando o jogo tá meio enroscado aí, você coloca ele, porque ele dá essa segurada. Então assim, é um jogador que é complicado, a gente vai ver nessa relação de amor e ódio com ele. Não à toa virou reserva do reserva, né, cara? Hoje mesmo ele só entrou, o jogo passado, o retrasado, que ele nem entrou no jogo. Então, o Zubeldia já tá dando um recado para ele que ou ele entra no coisa ou não vai jogar, cara, porque não dá, sabe? E não sei se você lembra, acho que foi no jogo contra o Cruzeiro, se eu não me engano, no Morumbi, que ele ficou fazendo showzinho lá dele, batendo no banco e tal. Então, o problema dele é esse. Aí, o Zubeldia fez ele pedir desculpa na frente de todo mundo, entendeu? Todo o grupo, ele foi lá pedir desculpa, o Zubeldia, não, tranquilo, e pronto. Né? Então, assim, ele precisa direto estar tomando enquadro. Se não tomar enquadro, ele cria asa, e cobra quando cria asa, meu filho, aí o bicho pega. Cobra. Criada, já causou vários problemas no ambiente do São Paulo, né? Então a gente tem que ficar esperto com ele. Sim, com certeza. E aí, agora mudando um pouquinho, eu queria entrar na questão que a gente vai ter uma sequência agora de jogos, né? E aí eu vi, porque assim, é uma sequência de muitos jogos, aí eu vi muita gente, né, comentando na internet dessa sequência, só que assim, eu particularmente, eu fiz um levantamento, eu não tô com ele aqui, mas a gente teve esse jogo com o Ceará hoje, então a gente vai ter na terça o Náutico, e aí no final, Fortaleza no final de semana, depois vem a Libertadores, depois acho que é o Palmeiras. Uhum. Então assim, só que o que eu vi, hoje foi fora, só que agora a gente vai ter uma sequência de 3 jogos no Morumbi, em São Paulo, não no Morumbi, em São Paulo, porque a gente pega Fortaleza, aí eu acho que é o Aliança ali, não, é o Libertad de novo. O Libertad de novo, só que no Morumbi. Isso. Náutico, Fortaleza, o Libertad de novo, só que no Morumbi. Ou não? Não, pô, é o argentino lá, Não. É o Aliança. Você tá. Eu acho que é o Aliança Lima. Assim, mas só fazendo um resumo, porque agora eu não tenho os dados aqui, eu não consigo situar. Eu devia ter marcado, acabei esquecendo, mas vamos lá. Mas o que eu tinha puxado? Que nessas sequências de jogos, apesar de ter muitos jogos, a gente ia ter uma sequência de 9 dias primeiro sem viagem, a gente ia ficar 9 dias sem viajar, só aqui em São Paulo. Depois disso, a gente ia ter um jogo fora, e aí teria mais 11 dias em São Paulo também sem viajar. Então, eu acho que é agora mesmo, que a gente vai... É isso mesmo. A gente vai ficar... A gente foi para
para Fortaleza hoje, volta para São Paulo. Aí agora a gente vai ter 2 jogos em São Paulo, que é o Náutico no Morumbi e depois o Fortaleza também no Morumbi. Aí o outro jogo da Libertadores vai ser só na outra terça-feira. E aí, se você pegar de domingo, de amanhã, até outra terça-feira, vai dar 9 dias. Então, a gente vai ficar 9 dias em casa, a gente vai ter um intervalo bom entre um jogo e outro, e aí vai... Então, assim, já é um desgaste a menos. Depois do jogo contra a Aliança Lima, a gente tem o Palmeiras, aí tem o Libertad em casa, aí tem mais um jogo do Brasileirão em casa... e eu acho que, se eu não me engano, são 2 jogos seguidos. E aí a gente vai também ter um intervalo de 11 dias sem viajar, sem ter viagens longas, até pegar o Náutico na volta lá em Recife. Então, apesar de ser uma sequência, né, de jogos importantes, então a gente tem Libertadores, tem Clássico, mata-mata de Copa do Brasil, a gente tem longos períodos sem ter viagem para fora. Então isso eu acho que é importante, porque aí você tem um tempo melhor de recuperação, então você consegue recuperar e dosar melhor esse rodízio do elenco para a gente estar mais inteiro nas partidas. Então, assim, mesmo com a galera, né, falando dessa sequência, né, de muitos jogos, eu não vejo ela tão prejudicial por conta disso, pelo mínimo de viagens que a gente vai ter. Eu acho que é muito pouco para uma sequência, porque se você colocar 11 mais 9, 20 dias, vamos colocar 20 dias, né? 20, 21 dias aí, você ter apenas 2, 3 viagens, eu acho que é muito pouco, e isso é positivo. Com certeza. E tem um lado bom também, né? O André Hernan confirmou hoje que o Lucas volta contra o Náutico, né? Não volta contra o Fortaleza, mas volta contra o Náutico. Aí já é um alento, porque o problema é o Marcos Antônio tomou o 3º cartão amarelo, não joga contra o Fortaleza. Teve um outro também que eu vi, eu anotei, eu esqueci já, que também tomou o 3º cartão amarelo, né? Então vai minando mais ainda. O elenco já é curto e vai minando, acho que foi o Pedro que não lembro. Enfim. E aí vai minando, né? Mais ainda o elenco, você vai. Daronco, como. Eu anotei aqui, não posso, Daronco. Cara, como esse cara picota jogo. Que absurdo, cara. Que absurdo, meu. Ele faz questão de parar o jogo, de picotar um negócio de uma faltinha aqui, 1 metro para lá ou para cá, ele quer que cobre no lugar, uma lateral, sabe? Então ele faz, assim, tipo, sou eu que mando aqui o negócio, a arrogância dele, né? Assim, dos árbitros de modo geral no Brasil, mas o Daronco, ele se destaca muito nessa questão negativa, né? De querer ser o protagonista do jogo, de querer de picotar o jogo. Pode prestar atenção, e não é só o jogo de São Paulo. Todos os jogos que ele apita é assim. Ele picota o jogo, ele dá faltinha aqui. Hoje até que eu achei estranho que ele não estava dando... Porque é só encostar e o Daronco dá falta, né? Encostou da falta. Eu até brinco que o Daronco tem que apitar jogo de vôlei. Não pode encostar um adversário do outro. Então, hoje ele até que ele deu uma dinâmicazinha no primeiro tempo, mas no segundo ele já voltou com a mesma patifaria de sempre, e como sempre, né, 5 amarelos para o São Paulo. No mínimo 3 ali não eram para amarelo. O que eram para amarelo, realmente era a falta do Enzo, que na hora eu falei, porra! Né? Porra, pegado. E uma outra, que se eu não me engano, não lembro se foi o Igor Vinícius, que realmente foram faltas que mereciam amarelo. Né? Mas as outras, o Marcos Antônio, o amarelo que ele deu do Marcos Antônio, o amarelo que ele deu do Cedric, assim, são coisas que ele faz para minar o jogo, para coisa, sabe, jogador. Sim. Então, não gosto, sinceramente. O lance do Igor Vinícius, eu não vi eu não vi o replay, não cheguei a ver. Eu vi na hora o lance. Assim, se o amarelo foi... É que assim, aí foi o que eu falei, como não tem o replay, pra mim eu acho que o amarelo foi mais porque o time ia sair no contra-ataque, talvez, então ele parou o contra-ataque. Porque o movimento de cotovelada eu não cheguei a ver, mas também não teve o replay, então não dá pra opinar, né? Até porque se tivesse também tido a cotovelada, provavelmente o VAR ia chamar pra expulsar. Então provavelmente foi por matar o contra-ataque, então até é justificável. Agora do Enzo, realmente, do Enzo Dias ali na hora eu falei, puta, vai levar amarelo.
Ele foi pesado. Eu acho que, na verdade, ele se irritou com alguma coisa que ele passou e o cara não tocou, alguma coisa ali. E ele chegou pesado, cara. Ele chegou bem mesmo, que a sorte é que o cara não tava com o pé no chão, que se tivesse, a Sim, contusão ali era grave. Se o cara tivesse com o exatamente. pé. Daí você falou de, né, bola que talvez não passou. O Lucas Ferreira, né, a gente já elogiou, já, né, deu os elogios, mas você vê um pouco, né, da questão da imaturidade dos garotos. Acho que teve uns 2 lances ali, teve um que foi o Igor Vinícius, mas aí a gente até justifica, né, ele não passar a bola, porque quando você vê que o Igor Vinícius, às vezes é melhor decidir aqui do que tocar, mas assim, que o Igor Vinícius ele faz a passagem, ele não usa o Igor Vinícius no corredor, ele acaba tentando fechar pelo meio e finalizar. E teve um lance no segundo tempo, que ele tá aqui do lado direito, aí ele tá cortando pro meio, e o Enzo Dias tá entrando do outro lado sozinho. E aí ele vai e tenta finalizar. E aí é um pouco da imaturidade mesmo, né? Se ele, daqui a pouco ele vai estar mais pronto, e aí nesse lance provavelmente ele vai enfiar a bola no Enzo ali, que o Enzo ia entrar sozinho. Exatamente. Exatamente. Então, mas aí eu não critico justamente por isso, né? Eu tô numa fase que eu tô colocando assim, Mauro, eu coloquei e eu vou evitar ao máximo críticas a esses moleques da base. Até mesmo Sim. porque, né, eles estão aí pegando uma bucha do canhão, que a diretoria fez essa redução no elenco aí e tal. Diferente, por exemplo, do Igor Gomes, do Nestor da vida, o cara estava 3, 4 anos no profissional, né? Assim Sim. como. E tem uma coisa que eu pontuei aqui, porque eu não podia esquecer de citar, é a questão da volta do Luan. Pode ajudar muito, porque me falaram que, né, assim, informações que ele está com muita vontade mesmo, com muita vontade, né? É que ele está com sangue no olho, como diz o outro, e que eu acho que se ele entrar ali no meio-campo, porque o São Paulo não tem primeiro volante, não tem ninguém primeiro volante. É, Então, se ele entrar ali no meio campo, ele segura tranquilamente e aí vai ser difícil tirar ele do time, cara. Porque ele é um cão de guarda, né? até pensando também numa possível venda do Pablo Maia, porque a gente sabe que a diretoria, né, vai ter que vender alguém aí no meio do ano. E eu, apesar de gostar muito do Pablo Maia, entre os garotos que acabaram de subir e o Pablo Maia, eu prefiro que venda o Pablo Maia. Até por isso. Que assim, se você vende o Pablo Maia, primeiro que a gente já ficou praticamente aí 2 anos sem ele. Então a gente Tem já. um retorno esportivo. Querendo ou não, você já tem um retorno esportivo com o Pablo Maia, né? A gente já teve, a gente já conquistou um título com ele. A gente já se acostumou a ficar sem ele, porque o ano passado a gente ficou sem ele e esse ano já tá sem ele de novo. Então, assim, e aí com essa eminente volta do Luan, eu também. Aí eu seria favorável aí uma venda do Pablo Maia para segurar as contas. E aí a gente poder segurar os garotos, para não se desfazer desses garotos que estão subindo agora. Agora eu vou te falar uma coisa. Tudo indica que o São Paulo vai receber proposta pelo André Silva. E se a proposta for boa, a diretoria não segura. Aí é por isso que a diretoria está buscando um outro centroavante. Não é porque não quer usar o Rian, é por causa disso. Está se precavendo porque tem sondagens, né, de clubes europeus, né? Então, para o André Silva. E aí a diretoria já está com essa movimentação aí de um centroavante, não sei o quê. Não é por causa do Caleri, é por causa do André Silva, que tudo indica que vai receber a proposta. Se receber, você sabe, meu irmão. Porque o São Paulo precisa arrecadar 80 ou 85 milhões, alguma coisa assim, para cobrir, entendeu? Ele Sim. precisa, com venda de jogador. E aí, se é melhor vender um André Silva, eu prefiro, apesar do André Silva estar. Eu prefiro do que vender um Rian, vender um Ferreiraço e tal, porque é ativo do clube, entendeu? E Uhum. o André Silva já tem para 28 anos. Né? Exato. Então aí ou aproveita para vender agora, ou então não vende mais. Então, o São Paulo perdeu o time com o Luciano. Aí o Luciano, a bomba que está aí, ó. Teve o Uhum. time da proposta lá, não vendeu, entendeu? Então, a gente já pode se preparando aí, porque em junho, agora nessa janela aí, provavelmente o André Silva vai receber proposta
E aí não tem como segurar, porque o São Paulo precisa fazer dinheiro. Exato. Não, mas aí o que você falou é isso, é melhor, é que assim, é que é difícil falar, é melhor perder o André Silva nesse momento, que a gente perdeu o Caleri, entendeu? Que ele, ó, que o Rian, apesar de estar pedindo passagem, hoje o jogo mostrou que fisicamente ele ainda precisa de um pouquinho de tempo. Uma experiência, tudo isso, né? Exato. Assim, eu aceitaria se de repente fosse pra. Eu sei que você não gosta muito dele, mas a volta do Brenner, de repente. Trazer um Brenner de volta. É porque assim. É porque entre os nomes que eles estão cogitando e o que o São Paulo, né, em questão financeira, tem capacidade de trazer, de repente eu penso no Brenner mais por conta até da idade mesmo. Então, assim, que seria um jogador que, até por estar em baixa lá na Udinese, teria um custo baixo, talvez um empréstimo, né, algo que você não teria que fazer um alto investimento no momento. É um jogador novo, Mas aí que tá. Eu concordo com o seu raciocínio e, assim, tem a questão da ambientação, por ele já ter passado no São Paulo e tal. Mas aí é que tá. Essa sondagem, você sabe que essa diretoria não deixa vazar as coisas à toa, né? sim. É porque já tem sondagem da Udinese para o André Silva e uma das coisas que a diretoria está pensando é justamente essa questão de, tá bom, eu te vendo o André Silva e você me presta o Brenner por um ano, sei lá, entendeu? Então, é complicado, cara, essa diretoria é aquele modus operandi lá que joga na imprensa e vamos ver o que a torcida fala, entendeu? É Entende? complicado. Mas aí eu acho que assim, por exemplo, se você vende, fecha as contas do ano e como contraprestação você ainda traz um Brenner por empréstimo, então com custo baixo, e aí de repente até com passe fixado, mas num valor dentro da realidade, com forma de pagamento dentro da realidade, aí eu acho que tá ok. Eu acho que aí, por exemplo, é o que a gente falou, aí seria um jogador que já é identificado, que a torcida iria abraçar por conta da última passagem dele, até por ser um cria de São Paulo, de Cotia, tudo. Então, assim, aí talvez a gente não perderia tanto. Talvez a gente conseguiria manter aí o nível. É saber como que ele vai estar, qual que é o Brenner. Porque, assim, a minha É o questão. Brenner do Diniz ou o Brenner que chorou no banco lá porque foi substituído, né, do São Paulo antes? Então, porque a minha preocupação, eu não sei, tá? Eu não acompanhei ele lá na Liga Americana, eu não posso falar, mas que também é uma liga fraca que a gente não dá pra tirar como parâmetro. Mas o Eu não Brenner, acompanhei, não. o Brenner Amigo que só jogou acompanha. aqui, cara. Só jogou aqui naquela passagem do Diniz. Você não tem. Esse é o meu medo, porque eu tenho um amigo que acompanhava a MLS lá e ele falava que, pô, como o Brenner tá mal, o Brenner tá mal, como o Brenner tá mal. E eu ficava pensando, pô, se o cara tá mal na Liga Americana, pô, imagina, velho, entendeu? Então, justamente por isso que eu tenho esse receio com a volta dele, né? Mas, como você falou, o São Paulo tá sem dinheiro, cara. A gente tem que se virar no que tem aí. Por isso que eu tô me agarrando aí nesses meninos aí, a esperança, né? Colocando nesses meninos para ver se a gente tem uma sobrevida com esses meninos aí. Ou Sim. o tal do Marinax lá, né, do grego, vir realmente o que eu acho difícil, né? Eu estou achando que está demorando demais, está muito, né? E essa diretoria, tudo que vem com essa diretoria é muito nebuloso, é complicado, né? Então aí a gente tem que ir com o pé atrás. Tem um murmurinho aí que segunda-feira vai sair uma matéria sobre que até o name rights do Morumbi pode ser penhorado. Imagina isso, cara. Nossa. Então, tudo bem que de uma galera que é contra, né? Assim, é oposição ferrenha à gestão e tal, mas é aquele negócio, eu sempre coloco um pé atrás. Onde há fumaça, né? É Fogo. complicado. Uhum. Então, aí eu fico do Paulo Pontes, né? Para dar o crédito para eles. E assim, só que ele é crítico ferrenho, né?
não vejo elogios a alguma diretoria. Eu sou crítico da diretoria, mas eu elogio quando tem que elogiar. A gente tem que criticar quando tem que criticar e elogiar quando tem que elogiar, cara. Né? Eu não vejo problema nenhum de criticar ou elogiar, seja quem for. Mas é uma coisa para a gente ficar de orelha em pé. Né? Então, vamos esperar segunda-feira, né? Porque é aquele negócio. Ou agora a eleição no São Paulo, no clube, já começou, as eleições já começaram. Entendeu? Exato. Então, vai sair notícia daqui, notícia daí, e a minha preocupação é isso ir para dentro do vestiário. Tomara que fique do lado de fora do vestiário, do lado de fora do CT, que fique extramuros, Morumbi, porque se for para lá, aí ferrou todo ano, cara, porque a galera vai vir pesado. Eu fiquei sabendo de algumas coisas aí que a galera vai atacar essa diretoria, que não é brincadeira. Tem até conversinhas de falando que Belmonte tem inimigo. Isso aí todo mundo sabe que Belmonte tem inimigo, cara. Por que agora? Né? Então, sabe, dentro do clube, que aí aquelas conversinhas de que aliados de Belmonte estão repensando se é ele, que não sei o quê, justamente para criar dúvida no clube, entendeu? Aí eu fico pensando, o cara, para ganhar uma eleição, ele vai conturbar um ambiente, né? Um ambiente que está legal no clube que eu falo, no time, né? No futebol. Sim. Então, para mim, não interessa. O social que você tá lá. E assim, esses caras, eles não estão nem aí com isso. Se dizem torcedor de São Paulo, mas fazem de tudo para minar o ambiente, para estragar a gestão do Casares. E não só a gestão do Casares, mas estragar o time. Porque eles, estragando a gestão do Casares, estragam o nosso maior patrimônio, que é o São Paulo Futebol Clube, né? Então, exatamente. Aí eu fico muito atrás, mas são coisas para a gente pensar aí, para a galera já ver que o nosso canal aqui também tem informação. Com tem certeza. Bastidor. Com certeza, a gente vai trazer muito aí, né, no decorrer do tempo. Essa foi a primeira live nossa aqui, a gente fazendo pós-jogo. A gente agora falar um pouquinho, né, pro pessoal do canal. A gente tá criando esse canal aí justamente para isso, para trazer um pouquinho aí, compartilhar as informações que a gente acaba recebendo aí no dia a dia, a nossa opinião sobre o que vem acontecendo com o São Paulo, que somos torcedores assim como todo mundo, e compartilhar dessa paixão, né, que é o São Paulo Futebol Clube. Então a ideia, a princípio a gente vai começar a iniciar com esses pós-jogos, mas aí a intenção é a gente ter algum conteúdo aí no decorrer da semana, principalmente com um resumo aí do que está acontecendo dentro do clube. E, né, e mais pra frente aí expandir até o conteúdo, trazer conteúdos históricos, né, compartilhar um pouco dessa história. O Roberto viveu um pouco mais que eu vivi um pouco mais que a nova geração de torcedores, então a gente poder compartilhar aí que a gente já viu muita coisa boa do São Paulo, né, tri brasileiro, tri mundial, então assim, a gente tem muita coisa aí pra trazer e poder compartilhar com vocês. Finais de Libertadores, né? Exatamente. E dentro do Morumbi, que eu nunca vou esquecer, 92, 93, 94, 2005, 2006. Eu estava lá. Tem muita história para contar e eu espero que vocês gostem bastante aí, que vocês compartilhem, que vocês curtam, que a gente está aqui, nós somos mais torcedores apaixonados, né? Mais uns torcedores apaixonados pelo São Paulo Futebol Clube, que só quer o bem de São Paulo. A gente não está aqui para causar, a gente está aqui para agregar, né? Então espero que vocês e sejam bem-vindos aí, se inscrevam no canal, deem o like aí pra gente, né? E compartilhem com os colegas aí. Tamo junto. Com certeza, tamo junto aí, obrigado pessoal. E esse foi aí primeira live, o primeiro pós-jogo aí do canal. E aí tamo junto aí. Então se inscrevam, compartilhem e é isso aí. Tamo junto, é isso aí. Espero que vocês gostem. Um abraço. Um abraço, tchau, tchau.